Uma vez feita essa explanação sobre a grande apostasia, de forma rápida, eu sei que isso requer a gente ir trabalhando essa ideia, mas durante esse período dos estudos da escatologia, a gente vai tocando sempre nesse assunto. Sempre porque sempre a minha visão é, a partir da lente das Escrituras, enxergar a realidade. Percebe? Então vamos fazer uma leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 2 agora. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Nesse tempo, essa igreja de Tessalonicenses, ela estava assim nesse frenesi, imaginando que Cristo viria naqueles dias. O apóstolo Paulo diz, não, vai precisar de alguns eventos. E assim como Cristo falou lá, e como eu venho repetindo, como eu repeti nos estudos lá, que a gente fez dos textos dos evangelhos sinóticos. Deus ele faz uma gradação. Ele quer mostrar assim, que eventos aconteceriam para que chegasse a vinda dele. E essa é uma dessas, a apostasia. Dando a ideia que não seria naqueles dias. Né? Ele diz que não se perturbe. Inclusive, hoje, essa exortação ela é extremamente prática. Porque muitas vezes a gente vê um vídeo tomado de emoção. É claro que a gente tem que ficar atento. Uma pessoa que recebe uma revelação, muitas vezes ele é tomado de emoção. Mas há muitos homens, trazendo muitas coisas e procurando, como a Bíblia falou, como Cristo falou, não sejais perturbados, não deixais demover da nossa situação. Então, eu fico fixado nas Escrituras, mas observando, o tempo está próximo. A gente está vendo aí o que está acontecendo. O 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É isso que eu acabei de dizer. O apóstolo Paulo disse, olha, o tempo do fim, a iminência, aí poderia até falar da iminência do fim, é a grande apostasia. Mas até dentro dela não dá para a gente dizer que Cristo virá amanhã, não é essa a ideia. Mas quando chegasse esse tempo, e eu penso que chegou esse tempo, a subversão dos valores é completa. É completa. Hoje um preso, um bandido é amado. Ele sai pela porta da frente depois de ter matado um homem na audiência de custódia. A Agenda 2030 quer acabar com a fome. Por outro lado, é um amor que nós sabemos que é o amor. Nós vimos um pouco a face dele em 2020. Aí de você, se você não aceitar os nossos medicamentos que nós queremos dar para você. Aí de nós, se nós aceitarmos o seu amor. Em nome de quê? Em nome do bem comum. Que foi uma criação revolucionária, onde? Da Revolução Francesa, lá, do pensamento iluminista. O bem comum era a vontade geral. E aí os amantes da humanidade, eles amam a humanidade. Aí de você, se não aceitasse. O Rousseau vai falar, ele deveria até ser morto. Todos eles vão falar da morte, pode matar. A ideia é a morte. Então, primeiro que vem a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Fica claro que o anticristo vai surgir dentro da apostasia. É o que ele está dizendo no verso 13. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o anticristo, que eu creio que vai se levantar do meio secular, ainda que ajudado pelos homens de dentro da igreja, como nós vamos ver nos estudos de Apocalipse 13 e 17, esse filho da perdição, ele vai se levantar do meio secular, como o antigo Epifânio IV se levantou o apóstolo Paulo em Daniel, o profeta Daniel falou que ele viria, e ele se levantou, o rei Antíoco Epifânio IV se levantou e sacrificou um porco lá em Jerusalém, no templo. Então assim, aí ele era do mundo, a Bíblia vai falar sobre isso, já comentei sobre esses estudos, e era do mundo, não era da igreja. Esse homem da iniquidade vai ser um governo mundial, e a gente vai perceber isso em Apocalipse 13. Mas ele nasce, ele surge antes, ele surge dentro dessa apostasia, desse reino. E qual a ideia? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto.
Se a gente observar bem a história disso que eu fiz no primeiro vídeo, por exemplo, se você pega Beccaria, ele já ensaia, é um teórico do direito, do mundo do direito. Ele vai falar sobre os delitos, ele tem um livro, Os Delitos e das Penas. Ele vai procurar mostrar que não é a ideia do talião da lei de Deus, da ideia de retribuição. Se você comete um crime, você tem que receber uma retribuição. Não. A ideia é recuperar o preso, é recuperar o infrator. Não é? Então, assim, virou uma obsessão. O mal passou a ser amado e desejado. Se você pensa hoje, o direito hoje, o mal interessa ao direito, o mal interessa à sociedade. Por isso que se eu fabricar um videozinho, eu vou vender muito, vou lucrar com a morte, como se lucra com a guerra, da mesma forma. Então ele se levanta, é tipo uma agenda. Né? A ideia da grande apostasia é uma agenda. Inclusive a definição de apostasia, em lugar de. Ele constrói todo um mundo, a ciência, muita coisa, trabalhando juntos para criar esse mundo maravilhoso. Mundo maravilhoso que ele ofereceu, Satanás ofereceu a Cristo lá. Me adora, que eu te darei todos os reinos do mundo. Era esse mundo que ele estava falando e nós estamos postos neles hoje, sob a influência dele hoje. Vamos ler de novo? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse ele o próprio Deus. E aqui é importante essa questão do santuário de Deus, porque o santuário de Deus somos nós. Então ele vai trabalhar junto com a igreja e procurando sempre atingir a ideia. Essa ideia de santuário também envolve encarnação, como Cristo se encarnou. Os projetos dele é a ideia de encarnação. Então, quer dizer, vai precisar ter um homem, como Cristo representou Deus, esse anticristo, ele representa Satanás. Ele representa Satanás. Tá certo? Então vai ter uma encarnação, ele é real. A igreja reformada muitas vezes crê numa ideia de uma questão, que é a ideia do pensamento. Né? Isso aqui é uma ideia de um sistema no pensamento. Eu creio que é real. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Essa ideia aqui, quem é que o detém? Eu sempre interpretei isso aqui da seguinte forma. Quem o detém é o Espírito Santo. E como é que ele detém? Aquela ideia que Cristo falou. Quando é que um ladrão é vencido? Quando um homem mais forte do que ele, vai saquear a sua casa. Quem era o ladrão ali? Era Cristo, que ia e saqueava a casa do homem forte, poderoso. Quem era esse homem forte? Era Satanás, que detinha a vida, detinha o poder da morte em todos os homens. Quando Cristo veio, na cruz ele começou a saquear pelo ministério da igreja todas as pessoas que estavam presas a ele. Então, em toda a história, o cristianismo avançou e conquistou o mundo ocidental, todo mundo. Então, Cristo deixou suas marcas no mundo ocidental. Mas a ideia de um homem ou uma mulher no casamento, isso é cristianismo. Né? A limpeza, né? o vaso sanitário, já estava entre os judeus lá, quando eles estavam caminhando no deserto. Deus diz, quando defecarem, cave um buraco. Quer dizer, se você olha como Deus trabalhou, ele moldou todo o sistema. Mas o que ele está dizendo? Que ia chegar um tempo que o espírito seria afastado. Quer dizer, qual a ideia? Que a igreja deixaria de estar forte, a igreja seria enfraquecida e ele começaria a prevalecer. E agora sabes que o que o detém, quem que o detém? Ia deter por muito tempo, para que ele seja revelado em ocasião própria. Que ocasião própria? Na apostasia. Quer dizer, ia ter uma batalha permanente desde ali, tanto que a Bíblia fala que o anticristo já operava lá naqueles tempos de João e de Paulo, ele já estava operando lá, mas ele ia crescer. Percebe? Toda essa ideia dos sinais, dos eventos que antecedem a volta de Cristo, eles vão crescendo com o passar dos anos, até a consumação do século, em intensidade, vão se intensificando. Da mesma forma, a apostasia. Essa ideia permanece. E ele seja revelado em ocasião própria, que é a grande apostasia. O caráter do homem da iniquidade e sua derrota. O 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém? A atuação do Espírito Santo na igreja. O que você vai perceber? Que nesses tempos, a pregação da verdade ela vai ficando cada vez mais fraca, os homens vão querendo outras coisas, os homens não querem a verdade. Né? Tanto que eu estou fazendo esse trabalho e a condução dele qual é? Que você vá às Escrituras e lê as Escrituras. Mas as pessoas não querem ler mais as Escrituras. Elas vivem de novidades na internet.
de ouvir pregações aqui, de ouvir novidades, de ouvir tudo que aparece de novo. Mas elas não querem a verdade, as velhas verdades das Escrituras. Então é nesse período, você vai ver como é que Deus vai mostrar sobre isso, como é que ele trata essas pessoas dentro da igreja. Como é que ele trata o mundo, por conta disso. No 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, olha a ideia aí da vinda de Cristo. Dentro dessa apostasia, quando surge o anticristo, aí Cristo entra na história. Isso aqui está envolvido com outros eventos? Está envolvido com um evento, está ligado a um evento de Apocalipse 13 e 17 e de Ezequiel, a partir do 36 ao 39. Então, os eventos, eles são narrados, são eventos diversos, tudo caminhando para esse evento principal, que é o dia do Senhor. E aqui já está dizendo, o que é o dia do Senhor, que ele falou aqui? Isso, inclusive, responde muita coisa. O que é o dia do Senhor? É a vinda de Cristo. É o dia do Senhor. É o dia da ressurreição, é o dia do arrebatamento. Percebe? É o dia de Gog e Magog, que é o Armagedon, que eu creio que é o mesmo evento. E como é que vai acontecer isso? Vai acontecer com uma intervenção de Cristo na história. Que certamente Ezequiel vai falar dela, e Apocalipse também. Como é que vai ser destruído o anticristo? Pela manifestação de Cristo. Então, está próximo isso? A gente sente que está aí, está próximo? Olha, eu creio que sim. É hora de, como se diz, o ditado mundano, de colocar as barbas de molho. O 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. A palavra eficácia quer dizer que ele vai atingir aquilo que ele quer. Então, Deus deu autorização para que ele atinja tudo que ele quer. Aquele reino do norte ele vai efetivar na terra. E 2/3 da humanidade, como está em Zacarias 13, vai amá-lo. Vai amar esse rei. Vai amar o marxismo, o progressivo. Vai acreditar na ciência. Eles mencionam a Deus, que crê em Deus. Essa é uma menção honrosa. Eles creem na ciência, eles creem no médico. Eles não buscam a Deus antes. Eles vão crer em alguém que ofereça um antídoto para os males, uma vacina. Então, eles levados pelo medo, como Stalin disse, não é o amor ou o medo? O medo. Stalin escolheu o medo, porque se você dá o medo, eles se tornam súditos seus. E Satanás opera dessa mesma forma. Segundo a eficácia de Satanás. De que forma? Com todo o poder. É poder. Assim como Deus deu o poder à Babilônia para julgar todo mundo e julgar a nação de Judá, assim ele vai dar esse poder ao anticristo. Bíblia. Você olhar, ler Abacuque, você vai ver a oração de Abacuque. Por que Abacuque estava orando? E sinais? Vai ter sinais? Tem pessoas que não acreditam em sinais. Ela foi levada, percebe que a astúcia de Satanás era tirar qualquer ideia do sobrenatural. Então, quando se fala de visão, né, de visões, de profecia sobre... vai ter sinais, vai ter muita coisa, e sinais vão operar, e Satanás vai operar muita coisa. Eu acredito em Joel, que os dons de Joel 2, que os dons são contemporâneos, que Deus continua falando hoje, falando a partir das Escrituras. A partir das Escrituras, revelando as Escrituras e trazendo as coisas, trazendo a realidade do mundo que as Escrituras falaram. Percebeu? Eu creio nisso. E prodígios da mentira. Qual o prodígio da mentira? Ele fala prodígio da mentira. Prodígio de todo esse reino, que vai ser perfeição. Né? Esse reino é um reino maravilhoso, entre aspas, porque ele é poderoso, é cheio de riqueza, de tecnologia, a música pop, Madonna, Beyoncé, né? Quer dizer, todo esse reino maravilhoso, aliado com todas as instituições trabalhando para ele, todas as instituições, governos, instituições da justiça, dos órgãos essenciais da justiça, todos eles trabalhando para essa agenda, que é um dos caminhos, trabalhando dentro das universidades. 10. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que verdade? A verdade das Escrituras. Aí o sola Escritura. Quer dizer que toda a verdade está nas Escrituras? Não. Mas as Escrituras é a verdade revelada. Pode ser que haja, com certeza, livros verdadeiros. Até creio no livro de Enoque. Não sei se todo, como outros livros do Velho Testamento. Eu creio que aquilo é verdade mesmo. Como é verdade, muitos livros de interpretações feitas por grandes historiadores e filósofos da história.
Mas é sempre uma interpretação humana sujeita a fatos. A Bíblia não. Por isso que esses 66 livros, eles encerram a visão de Deus que Deus quis revelar. Quer dizer que a partir do que ela falou vai ter o acontecimento no mundo, porque Deus deu a palavra e tudo aconteceu. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É essa a verdade das Escrituras, não outra. Então você vai acreditar muitas vezes no milagre de Fátima. Percebe? É bom que você tenha cuidado, porque Satanás trabalha nessas revelações. Aí muitas vezes você traz aquele vídeo com a música em fundo, né, ao fundo, e coloca aquelas emoções. Cuidado. A gente tem que ter a gente tem que analisar. É um culto racional. Romanos 12. A fé é racional. É justamente o que eles quiseram separar, fé e razão. No 11. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação de erro para darem crédito à mentira. Por que Deus faz isso? Porque não amaram a Deus, não buscaram a Deus, não invocaram o nome de Deus para serem salvos. Como é que você invoca o nome de Deus? Você vai abrir a Bíblia. Deus se revelou na Bíblia. Ele dá testemunho dele na Bíblia. Você tem que invocar o nome de Deus abrindo a Bíblia, orando e buscando a Ele. Se você está doente, antes de você ir a um médico, você tem que ir a Deus, você tem que buscar a Deus. Você está numa situação muito triste, muito difícil, você tem que ir a Deus. Não para invadir terra dos outros, não para invadir casa dos outros, não para fortalecer pessoas, governos ou políticos que incentivam a invasão de terras dos outros. A pobreza é triste, mas a pobreza é uma questão inerente à condição humana. Por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação de erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. É o que está em Romanos capítulo 1. Ele vai dizer lá que Deus, por conta desse erro, o que é que ele fez? De não invocar o nome de Deus, de não tê-lo como Deus, de rejeitar todas essas filosofias mundanas e satânicas, a filosofia da besta, né? A apostasia, já falei, vem trabalhando desde lá do final da Idade Média. Então, qual é a ideia aqui que Deus fala em Romanos capítulo 1? Que ele entrega tais homens à homossexualidade. Ele te chama de paixão infame. Você percebe? E ele disse que não só eles sofrerão esse castigo que ele está dizendo aí, ele entrega essa operação de erro, mas também todos aqueles que aprovam. Então, quando você vota em um partido ou num político que aprova essas ideias, querem dizer que o homem não é homem, mulher não é mulher, ou essas relações iníquas que Romanos fala, e Deus vai dar essa operação de erro. Então, homens eminentes de grandes instituições vão amar essas ideias. Por quê? Porque Zacarias 13, a palavra não pode falhar, falou que 2/3 da humanidade se perderá, 66%. Né? E vai adorar a besta de todos os povos, tanto pequeno, grande, porque é pobre. Não, porque é pobre é injusto se não amar as Escrituras. Por isso que ele vai invadir a terra dos outros, por isso que ele vai desejar receber muitas vezes gratuitamente um bem para viver desse amor. Que amor? Esse amor dessa nova agenda, a agenda do anticristo. Por isso que Cristo vai dizer em Tessalonicenses, ele vai dizer, quando disserem, acho que é Tessalonicenses ou é Filipenses ou Colossenses, quando disserem paz, paz, então virá súbita destruição. É dentro desse reino, da grande apostasia, desse governo, desse anticristo, que nós vamos falar muito já começando em Apocalipse 13, mas vamos falar em Daniel. O livro de Daniel, que ele fala de forma bem específica sobre esse homem da iniquidade, o pequeno chifre. Com isso, eu espero ter dado essa palavra. Claro, a gente vai voltar a ela durante todos esses estudos de escatologia que estamos fazendo.